Agora me conta uma coisa, Filtrin, você foi pro YouTube porque você quis? Ou foi uma questão de sobrevivência mesmo? Não, foi uma questão de... Eu comecei meu canal em 2008 e eu usei ele durante, sei lá, sou péssimo de conta, 14 anos só eu dava aula de piano para criança. Então, como eu toco piano há muito tempo, eu ensino música com 3 acordes, 4 acordes, no máximo para iniciante. E daí, quando começou esse caso da Dani Calabresa, do Marcus Melling, eu comecei cobrindo no UOL em dezembro de 2020. E aí, conforme eu vou investigando, porque eu como todo mundo, também acreditou que um grupo de mulheres tinha sido assediada por um diretor da Globo, que é a coisa mais clichê que existe, né? Você acha? Né? Eu também acreditei. Conforme eu vou descobrindo que elas tinham mentido, que tinha uma armação por trás, que tinha 2 acusadoras que nem sabiam que eram acusadoras, elas foram enfiadas ali, que a outra tinha sido ex-namorada dele, tomou um pé na bunda, e aí eu fui juntando isso. Cada vez que eu fui descobrindo isso, mais foi difícil publicar no UOL. Porque aí juntou uma militância, né? Eu não chamo de feministas, eu chamo elas de femistas, né? Que são supremacistas, que acompanham o feminismo LGBT dos anos 70, né? Sempre falo Mary Day, Andrea Dworkin, que são umas pessoas, e esse grupo dentro do UOL, né, mais alguns homens que a gente chama de feministas biscoiteiros, começaram a me atacar, né, desfazendo o meu trabalho. Público ou dentro do UOL? Dentro do UOL, dentro do UOL. Começou a ficar cada vez mais difícil eu publicar qualquer coisa que não fosse favorável a Dani Calabresa. E aí eu fui percebendo que era muito difícil isso, e até o ponto que eu não aguentei mais, e eu cheguei pro chefe e falei assim, não cubro mais esse caso de bosta aqui, eu vou cobrir no meu canal. E foi a melhor coisa que eu fiz, né, na minha vida, porque o canal simplesmente começou desse jeito, né. Eu gravava em casa com um celular Motorola, de longe, sabe, usando o áudio, e o canal começou a partir daí. Então, na verdade, tudo que aconteceu hoje comigo foi graças a gente que me prejudicou. Interessante isso, né? Mas você se sentiu prejudicado? Não, eu fui prejudicado, fui humilhado. Teve o ombudsman do UOL, mandou uma carta para todo o UOL, para a direção do UOL, acabando comigo, que o UOL ia ficar um dia na história porque eu estava defendendo um abusador, que não sei o quê. E o cara nem apura, é isso que me irrita. Essas pessoas dão opinião. Eu passo o dia inteiro investigando, eu investigo esse caso há 5 anos, eu tenho, sei lá, umas 8.000 conteúdos diferentes disso, áudio, vídeo, entrevista, testemunha, e aí você pega um cara que tem um cargo de poder, porque é um ombudsman, e ele, pode falar palavrão às vezes? Pode falar o que você quiser. Caga na sua cabeça, na frente de todo mundo, do seu chefe, sem ter investigado o negócio. Você tem certeza que o Melling é inocente? Tenho certeza absoluta que ele é inocente. Porque aquele lugar da Globo não tinha... tem assédio sexual na Globo? Tinha, tem um pouco, mas sempre teve muito no núcleo LGBT. Diretores com rapazes, com atores. Isso era absolutamente agressivo. Eu até conheço um rapaz que ele foi demitido de Malhação, ele já estava escolhido, isso é 2001, 2002, ele já estava escolhido, e o cara que fazia o elenco chamou ele para ir no tal do quartinho do P e do C. Você já ouviu essa história? O quartinho do O e do Q. Pode falar, me explica, que eu não entendi nada. A Maria Zilda contou isso daí, ela existe de fato, eu conheci lá no... Não conheci o quartinho, mas tem um quarto, hoje não deve ter mais, que era para usar droga e para sexo. Ele fica afastado ali dentro do Projac, não sei se já foi, aquilo é gigantesco. E o cara chamou, esse cara que era o elenco, falou, e aí, conseguiu papel, não sei o que, e ele quis. Quem? Um ator, né? Um diretor, não posso falar isso, ele casou. E ele já estava casando. Em 2000 e quando? 2002, mais ou menos. E aí ele falou, não, eu sou hétero, cara. Ele falou, não, mas vem lá, vamos experimentar, chega aí. Ele falou, não. Ele falou, como não? Ele falou, cara, eu tenho mulher, eu gosto da minha mulher, eu não tô afim de fazer teste. Ele falou, tudo bem. E aí chegou em casa, no dia seguinte, liga o RH da Globo dizendo que o papel dele tinha caído. Então isso existia na Globo desse jeito. Alguém te contou essa história ou você... Eu conheço o cara que passou por isso. Durante o caso Melling, eu acabei conhecendo muitos outros casos lá de dentro.
E esse caso do Mellin, porque eu vou descobrindo aos poucos o absurdo que era a história, né? Você tinha a mulher que ele largou, que ela usa na conversa, a mulher ficava elogiando o pênis dele, falava um monte de coisa, né? E ela fala para ele, um dia eu tenho a mensagem, que eu me apaixonei por você e você me deu um pé na bunda, eu queria casar com você. E aí eu vou começando a perceber que aquilo estava errado, que tinha um erro nisso. Porque eu não conheço... Bom, enfim, qual é o que eu começo a perceber mesmo? Eu percebi que ela estava pressionando outras mulheres a acusarem o Marcos Mellin dentro da Globo. A Calabresa? Não, uma mulher chama Verônica Debon, uma atriz. E ela foi denunciada no Compliance por mulheres, porque ela vinha intimidar as mulheres a acusar o Marcos Mellin de assédio. E as mulheres falam assim, ele nunca me assediou. Se eu tive caso com ele, foi voluntário. E elas começaram a ameaçar. E aí, eu como cobri Roger Abdelmaci, Harvey Weinstein, Jeff Epstein, João de Deus, né, que eu conheço a Badiânia, eu falei assim, peraí, ele já estava demitido, humilhado, fora da Globo, e eu falei assim, por que não está aparecendo outras acusadoras? Porque ele só conviveu com essas mulheres aí, essa meia dúzia, e eu falei, e as gostosas figurantes? Deve ter um monte, né? E não tinha. E aí eu fui vendo pelas conversas que elas tinham uma relação absolutamente aberta com ele, tomavam banho pelado em piscina, tomar junto, viajava junto, se trocava junto. Boa parte deles fez tablado, né, teatro, e era tudo consentido ali. E eu consegui no final os vídeos das acusadoras dele depondo para um juiz de São Paulo. Porque quem processou foi o Mellin, não foram elas. Quem processou elas foi o Márcio Mellin. E esse processo aconteceu em São Paulo e eu consegui, depois de 2 anos, os vídeos delas, falando com o juiz. E o juiz perguntando, você foi assediada? E a outra fala, não, eu sou testemunha. Não, mas você está aqui como acusadora. E aí você vai vendo, a Dani Calabresa, o dia que o juiz pergunta para ela, por que você acusou o Márcio Mellin de assédio sexual? Ela responde na hora assim, porque eles mudaram e me tiraram de uma produção. Ela responde isso para o juiz? Para o juiz. Porque me ligaram para mim e avisaram que eu estava fora do programa, fora de hora. E aí eu falei, o que é isso? Daí a outra, essa Verônica Debon, um dia ela acusa o Márcio Mellin de ter transado com ela, eles já eram amigos há 1 ano, e que na manhã seguinte ele cria um grupo de WhatsApp, que chamava Transamos, e que ele divulga para todo mundo que tinham transado. Aí eu consegui os documentos, né, os WhatsApp, quem criou o grupo foi ela. É ela que avisa todo mundo que ela tinha dado pro chefe. E aí, por causa de tudo isso, né, rolando esse caso aqui, mas aí no UOL começou a ficar difícil, porque a Calabresa falava qualquer coisa, eu virava manchete. O Mellin se defendia e eles não publicavam a matéria. E aí eu fui pro canal e isso, o caso Mellin é o começo do meu canal. Agora, você se sente mais livre hoje para falar? Mas... Igual você que está falando comigo assim, pode falar o que você quiser, né? Pode falar o que você quiser. Então, é exatamente isso. O único problema é que você fica mais intimidado, as pessoas te intimidam mais, os famosos. Agora me conta uma coisa, Filtrin, você foi pro YouTube porque você quis? Ou foi uma questão de sobrevivência mesmo? Não, foi uma questão de... Eu comecei meu canal em 2008 e eu usei ele durante... sei lá, sou péssimo de conta, 14 anos só eu dava aula de piano para criança. Então, como eu toco piano há muito tempo, eu ensino música com 3 acordes, 4 acordes, no máximo para iniciante. E daí, quando começou esse caso da Dani Calabresa, do Márcio Mellin, eu comecei cobrindo no UOL em dezembro de 2020. E aí, conforme eu vou investigando, porque eu como todo mundo, também acreditou que um grupo de mulheres tinha sido assediada por um diretor da Globo, que é a coisa mais clichê que existe, né? Você acha? Né? Eu também acreditei. Conforme eu vou descobrindo que elas tinham mentido, que tinha uma armação por trás, que tinha 2 acusadoras que nem sabiam que eram acusadoras, elas foram enfiadas ali, que a outra tinha sido ex-namorada dele, tomou um pé na bunda, e aí eu fui juntando isso, cada vez que eu fui descobrindo isso, mais foi difícil publicar no UOL. Porque aí juntou uma militância, né? Eu não chamo de feministas, eu chamo elas de femistas, né? Que são supremacistas, que acompanham o feminismo LGBT dos anos 70, né? Eu sempre falo Mary Day, Andrea Dworkin, que são umas pessoas... E esse grupo dentro do UOL, né? Mais alguns homens que a gente chama de feministas biscoiteiros, começaram a me atacar.
né, desfazendo o meu trabalho. Público ou dentro do UOL? Dentro do UOL. Começou a ficar cada vez mais difícil eu publicar qualquer coisa que não fosse favorável ao Dani Calabresa. E aí eu fui percebendo que era muito difícil isso, e até o ponto que eu não aguentei mais, eu cheguei pro chefe e falei assim, não cubro mais esse caso de bosta aqui, eu vou cobrir no meu canal. E foi a melhor coisa que eu fiz, né, na minha vida, porque o canal simplesmente começou desse jeito, né? Eu gravava em casa com um celular Motorola, de longe, sabe, usando o áudio, e o canal começou a partir daí. Então, na verdade, tudo que aconteceu hoje comigo foi graças a gente que me prejudicou. Interessante isso, né? Mas você se sentiu prejudicado? Não, eu fui prejudicado, fui humilhado. Teve o ombudsman do UOL, mandou uma carta para todo o UOL, para a direção do UOL, acabando comigo, que o UOL ia ficar um dia na história porque eu estava defendendo um abusador, e não sei o quê. E o cara nem apura, é isso que me irrita. Essas pessoas dão opinião. Eu passo o dia inteiro investigando, eu investigo esse caso há 5 anos, eu tenho, sei lá, umas 8.000 conteúdos diferentes disso, áudio, vídeo, entrevista, testemunha, e aí você pega um cara que tem um cargo de poder, porque é um ombudsman, e ele, pode falar palavrão, não sei se... Pode falar o que você quiser. Caga na sua cabeça, na frente de todo mundo, do seu chefe, sem ter investigado o negócio. Você tem certeza que o Mellen é inocente? Tenho certeza absoluta que Por ele quê? Porque aquele lugar da Globo não tinha... tem assédio sexual na Globo? Tinha, tem um pouco, mas sempre teve muito no núcleo LGBT. Diretores com rapazes, com atores. Isso era absolutamente agressivo. Eu até conheço um rapaz que ele foi demitido de Malhação, ele já estava escolhido, isso é 2001, 2002, ele já estava escolhido, e o cara que fazia o elenco chamou ele para ir no tal do quartinho do P e do C. Você já ouviu essa história? Não. Do O e do Q. Pode falar, me explica, que eu não entendi nada. A Maria Zilda contou isso daí, ela existe de fato, eu conheci lá no... Não conheci o quartinho, mas tem um quarto, hoje não deve ter mais, que era para usar droga e para sexo. Ele fica afastado ali dentro do Projac, não sei se já foi, aquilo é gigantesco. E o cara chamou, esse cara que era o elenco, falou, e aí, conseguiu o papel, não sei o que, e ele quis. Quem? Um ator, né? Que diretor, não posso falar isso, ele casou. E ele já estava casando. Em 2000 e quando? 2002, mais ou menos. E aí ele falou, não, eu sou hétero, cara. Ele falou, não, mas vem lá, vamos experimentar, chega aí. Ele falou, não. Ele falou, como não? Ele falou, cara, eu tenho mulher, eu gosto da minha mulher, eu não tô afim de fazer teste. Eu falei, tudo bem. E aí chegou em casa, no dia seguinte, liga o RH da Globo dizendo que o papel dele tinha caído. Então isso existia na Globo desse jeito. Alguém te contou essa história ou você... Eu conheço o cara que passou por isso. Né? Durante o caso Mellen, eu acabei conhecendo muitos outros casos lá de dentro. E esse caso do Mellen, porque eu vou descobrindo aos poucos o absurdo que era a história, né? Você tinha a mulher que ele largou, que ela usa na conversa, a mulher ficava elogiando o pênis dele, falava um monte de coisa, né? E ela fala pra ele, um dia eu tenho a mensagem, que eu me apaixonei por você e você me deu um pé na bunda, eu queria casar com você. E aí eu vou começando a perceber que aquilo estava errado, que tinha um erro nisso. Porque eu não conheço... Bom, enfim, qual é o que eu começo a perceber mesmo? Eu percebi que ela estava pressionando outras mulheres a acusarem o Marcos Mellen dentro da Globo. A Calabresa? Não, uma mulher chama Verônica Debon, uma atriz. E ela foi denunciada no Compliance por mulheres, porque ela vinha intimidar as mulheres a acusar o Marcos Mellen de assédio. E as mulheres falam assim, ele nunca me assediou. Se eu tive caso com ele, foi voluntário. E elas começaram a ameaçar. E aí, eu como cobri Roger Abdelmaci, Harvey Weinstein, Jeff Epstein, João de Deus, né, que eu conheço a Badiânia, eu falei assim, peraí, quando ele já estava demitido, humilhado, fora da Globo, e eu falei assim, por que não está aparecendo outras acusadoras? Porque ele só conviveu com essas mulheres aí, essa meia dúzia, e eu falei, e as gostosas do figurantes? Uhum. Deve ter um monte, né? E não tinha. E aí eu fui vendo pelas conversas que elas tinham uma relação absolutamente aberta com ele, tomavam banho pelado em piscina, tomar junto, viajava junto, se trocava junto, boa parte deles fez tablado, né, teatro,
E era tudo consentido ali. E eu consegui, no final, os vídeos das acusadoras dele depondo para um juiz de São Paulo. Porque quem processou foi o Melling, não foram elas. Quem processou elas foi o Márcio Melling. E esse processo aconteceu em São Paulo e eu consegui, depois de 2 anos, os vídeos delas, falando com o juiz. E o juiz perguntando, você foi assediada? E a outra fala, não, eu sou testemunha. Não, mas você está aqui como acusadora. E aí você vai vendo, a Dani Calabresa, o dia que o juiz pergunta para ela, por que você acusou o Márcio Melling de assédio sexual? Ela responde na hora assim, porque eles mudaram e me tiraram de uma produção. Ela responde isso para o juiz? Para o juiz. Porque me ligaram para mim e avisaram que eu estava fora do programa, fora de hora. E aí eu falei, o que é isso? Daí a outra, essa Verônica Debon, um dia ela acusa o Márcio Melling de ter transado com ela, eles já eram amigos há 1 ano, e que na manhã seguinte ele cria um grupo de WhatsApp, que chamava Transamos, e que ele divulga para todo mundo que tinham transado. Aí eu consegui os documentos, né, os WhatsApp, quem criou o grupo foi ela. É ela que avisa todo mundo que ela tinha dado pro chefe. E aí, por causa de tudo isso, né, rolando esse caso aqui, mas aí no UOL começou a ficar difícil, porque a Calabresa falava qualquer coisa, eu virava manchete. O Melling se defendia e eles não publicavam matéria. E aí eu fui pro canal e isso, o caso Melling é o começo do meu canal.